Bem, galera, vamos para a classe dos milhões aí. A população do estado da Paraíba em 2010 era de 3.766.528 pessoas. Então, no mapa do Brasil, essa manchinha verde que você está vendo é o estado da Paraíba e essa é a bandeira do estado da Paraíba. Bem, se a gente colocar o número 3.766.528 no quadro de classes e ordens, a gente vai ter essa configuração aí. Então, na primeira ordem das unidades simples, nós teremos o algarismo 8, na segunda ordem da dezena das unidades simples, nós teremos o algarismo 2, na terceira ordem, a centena das unidades simples, teremos o algarismo 5, na quarta ordem, a unidade de milhar, teremos o algarismo 6, na quinta ordem, a dezena de milhar, nós teremos o algarismo 6, na sexta ordem, a centena de milhar, nós teremos o algarismo 7. E, finalmente, na sétima ordem, a unidade de milhão, nós teremos o algarismo 3 para formar o número 3.766.528. Tá? Mas vamos às atividades. Então, galerinha, vamos para a primeira atividade aí. É possível representar o número de habitantes acima no quadro de ordens a seguir? Por quê? Então, o que eu quero saber, dá para escrever ou dá para colocar os algarismos do número 3.766.528 nesse quadro que vocês estão vendo aí, tanto na página 27 como no slide? Dá para representar todos os algarismos nesse quadro de classes e ordens que está aí? Se dá, por quê? E se não dá, por quê? É muito importante vocês respondam o porquê. Atividade 2. Eu quero saber qual que é o maior número natural que pode ser escrito num quadro de ordens e classes como esse. Nesse quadro aí, ó, que tem a classe dos milhares, a classe das unidades simples, tá? Qual é o maior número que eu consigo escrever utilizando esse quadro? Bem, se a gente observar o número 3.766.528, ele possui 7 ordens. Então vamos ver lá, ó. O 528 ele está na primeira classe, tá? Então tem a unidade, tem a dezena e tem a centena. O número 766 está na segunda classe, ou seja, dos milhares. Então nós temos também a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E o algarismo 3, ele está na terceira classe, ou seja, a classe dos milhões. E ele está ocupando aí a unidade de milhão. Bem, a terceira classe é chamada de classe dos milhões. Lemos esse número assim, ó, 3.766.528. E olha só que interessante, perceba que na hora que a gente escreve o número utilizando letras, as classes a gente separa com vírgula. Olha lá, ó, 3 milhões, vírgula. 766 mil, vírgula. 528, tá? Então, quando for escrever, não esqueça desse pequeno detalhe, que toda vez que você vai trocar de classe, na hora que escrever, você precisa separar aí com a vírgula. No quadro de classes e ordens, esse número é registrado dessa forma. Então, olha só, né? Como que ficaria? Já mostrei num slide anterior aí, não no imediatamente anterior, mas em algum slide aí atrás, vocês já viram essa representação, né? Que o número 3.766.528 ficaria dessa forma, representado no quadro de classes e ordens. Vamos para a atividade 3, tá? Então, complete o quadro acrescentando a classe dos milhões. Continue representando no quadro de ordens o número de habitantes de outros estados do Brasil. Para isso, registre os números que indicam a população dos estados citados e escreva-os por extenso. Então, olha só, vocês têm algumas atividades. Então, vamos por partes. Então, no quadro, vocês precisam completar, tá? Então, na parte que está lá em laranja, né, tanto em laranja escuro como em laranja claro, vocês precisam completar. Vocês precisam completar qual que é a ordem dessa classe, né? Já temos a primeira classe, a segunda classe. Essa vai ser qual classe? A primeira classe é a unidade simples, a segunda classe é dos milhares. Qual que é a próxima classe, né? Qual que é o nome dela? Vocês precisam colocar as ordens, né? Depois da sexta ordem, né? Qual vai ser?
E finalmente, que ordem que é? Unidade, dezena, centena. Então é só observar nas outras classes, na segunda, na primeira, que você vai descobrir aí as respostas que você tem que colocar nesses espaços que estão pintados de laranja. E finalmente vocês vão completar os números que estão faltando, tá? Com o total de habitantes de cada estado. Então no Amazonas tem 3.483.985. Né? Você tem que localizar ali onde que ele começou a ser representado no quadro e terminar. E assim por diante, com Goiás, que é 6.003.788, e Rio Grande do Sul com 10.693.929. E depois você vai precisar escrever os números, né, com letras. Então, lá no estado da Paraíba tem 3.766.528. Daí eu vou ter que escrever 3.766.528. Você precisa fazer com o número da população do Amazonas, de Goiás e do Rio Grande do Sul. Tá ok, galerinha? Atividade 4. No abaco ao lado, Felipe representou o número 1 milhão. Que números ele representou nos outros ábacos? Escreva em algarismos e por extenso. Então aqui, galerinha, duas atividades, tá? Então primeiro, você tem que descobrir que número que ele representou ali. Então você vai escrever ele com algarismos, tá? E depois você vai escrever por extenso. Então ele escreveu lá no primeiro ábaco 1 milhão. E a hora que a gente escreve por extenso fica dessa maneira. Vocês precisam fazer isso na letra A e na letra B. Bem, galerinha, vamos para a página 29 e aprenda mais esta. Existe uma forma abreviada de escrever os números grandes. Observe o gráfico ao lado, ele mostra o aumento da população brasileira no período de alguns anos, em milhões. Os valores estão aproximados, além disso, foram escritos de forma abreviada. Então, nesse gráfico, aí, em 1950, nós tínhamos 51,9 milhões de habitantes no Brasil. Em 1980, nós tínhamos 121 milhões. E em 2010, nós tínhamos 190,7 milhões. 51,9 milhões é a forma abreviada de escrever um número. Como podemos escrever 51,9 milhões utilizando somente algarismos, sem abreviá-los? Para escrever 190,7 milhões, utilizando somente algarismos, eu prefiro colocar em um quadro de ordens. Como são 190 milhões, preencho primeiro a classe dos milhões. O primeiro algarismo à direita da vírgula fica então na centena de milhar. As demais casas eu preencho com zeros. E o número encontrado é 190.700.000 habitantes. Então perceberam o que ela fez, galerinha? Vamos lá, vamos pensar direito aí. Então ela tinha 190,7 milhões. Ela utilizou o quadro de ordem. Como é 190, ela já colocou na classe dos milhões. E o 7, o algarismo 7, entrou ali na centena de milhar. O que faltou para completar, ela colocou zero. Por isso que ela chegou no número 190.700.000. Bem, vamos às atividades. Escreva os números que aparecem abreviados nas frases a seguir, utilizando somente algarismos. Então, de acordo com o censo de 2010, a população do Brasil era de 190,7 milhões. Que número vai ficar? Olha o slide anterior, galera. A resposta da A já está dada, vamos pensar assim. E a pergunta B. A população do estado de São Paulo, segundo o censo de 2010, era de aproximadamente 41,26 milhões. E o de Santa Catarina era de aproximadamente 6,2 milhões. Como esses números vão ficar? Bem, se o 190,7 milhões virou 190.700.000, como que vai ficar 41,26 milhões? Né? De novo, dou a dica, use o quadro de classes e ordens. E como vai ficar o número 6,2 milhões? Então é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida mesmo, pergunte para a professora ou para o professor. Não esqueça que você é muito especial e até a próxima!